Olá amigos, como vai? Tudo bem? Como que devemos agir para, na prática, aplicar, fazer cumprir a LGPD na atividade das empresas? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho visto muita gente, já visto esse imbróglio de quando vai começar a vigiar ou não a LGPD, já vou falar disso, tratar de quão importante essa legislação é, quão perigosa, tentando incutir até algum receio nas empresas com relação à necessidade de cumprir. Tá bem, sabemos disso, concordo, é verdade. Devemos estar em compliance, portanto, a LGPD. Mas vamos para o segundo nível. Mas o que fazer então? A minha sugestão aqui é objetivamente fazer o seguinte: aplicar um treinamento objetivo em toda a equipe envolvida com dados pessoais nas atividades da empresa, Num segundo momento, então, o item 2, criar um relatório de impacto à proteção de dados, conforme a legislação determina. E o terceiro ponto é efetivamente produzir um manual interno na empresa de boas práticas para a proteção de dados pessoais. Então vejam, com esses 3 passos objetivos, vai se caminhando para construir a melhor forma de aplicar na prática a LGPD nas empresas, tá bem? A LGPD, depois de muitas idas e vindas, ao que parece o assunto se estabilizou, salvo o melhor juízo, né? Vai entrar em vigor no final desse ano, mas a parte que aplica penalidades, multas e tudo mais, vai apenas entrar em vigor em agosto de 2021, daqui a um ano, portanto. Mas é salutar as empresas já, desde logo, inclusive já deveriam ter se movimentado nesse sentido, me parece, começar a estar de acordo com a legislação, analisar seus processos internos e ver como cumprir a norma para fins de proteger dados pessoais dos seus clientes, seus usuários, seus colaboradores, enfim, todos aqueles dados de pessoas físicas que perpassam no dia a dia das atividades. Um ponto importante, antes mesmo de passar para essas 3 etapas, é a escolha da pessoa dentro da empresa que vai ser o encarregado de cumprir a norma e ser o ponto focal com colaboradores, com titulares de dados e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi recentemente criada, finalmente, pelo governo através de um decreto, e falta ainda alguns pontos de regulamentação, mas finalmente essa norma veio para que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai fazer cumprir, emitir normativas da LGPD, venha efetivamente a existir. Então, basicamente, objetivamente, fazer um treinamento para que todos os envolvidos na empresa conheçam os pontos básicos da LGPD, saibam os conceitos, saibam o que é dado pessoal, o que é tratar dados, o que é o controlador, o que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os princípios aos quais estão ligados à proteção de dados pessoais, direitos dos titulares dos dados, obrigações, penalizações e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. Feito isso, então, o melhor caminho a seguir, como segundo passo, é produzir esse documento que a lei determina, que é o relatório de impacto à proteção de dados. E nesse documento, a empresa, então, vai ter que abrir os seus procedimentos, seja de prestação de serviço, de comércio, de indústria, detectando em quais pontos das suas cadeias de atuação se tem o manejo, o tratamento de dados pessoais. Especificamente referir como vai manipulá-los e, principalmente, como vai protegê-los e ainda quais medidas mitigatórias se ocorrer algum problema. Tá bem? Esse relatório serve muito para isso. E, por fim, o terceiro ponto é produzir, então, um manual interno com boas práticas para a proteção de dados pessoais, para que todos os colaboradores o entendam, o conheçam e possam, de fato, fazer cumprir a lei no dia a dia. Então, de forma preventiva, se evita problemas, de modo a respeitar os direitos dos titulares dos dados, pedir as respectivas autorizações para uso, não utilizar dados com fins e usos contrários à legislação. Enfim, isso é bastante importante e vai mostrar que a empresa está em compliance, ela está cumprindo as normas da LGPD. Portanto, caso ocorra algum problema com descumprimento, é óbvio que vai se diminuir a responsabilidade, vai diminuir a extensão do dano, que vai se demonstrar, sim, que a empresa estava, ao menos, procurando cumprir a legislação e fez a sua parte, na medida que treinou todos os envolvidos dentro da empresa com relação aos conceitos básicos da LGPD, criou o relatório de impacto à proteção de dados e ainda tinha um manual
interno de boas práticas. Esse documento é opcional, mas ele é muito indicado. Já o relatório de impacto da proteção de dados é um documento que a legislação determina que seja feito. Então eu acho que cumprido esse ITER na prática, com esses 3 passos, a gente consegue sim ter um bom início aí de aplicação e para tirar um pouco dessa pressão, esse receio, esse medo que está surgindo na cabeça dos empreendedores, dos diretores, dos empresários das empresas. Tá certo? Forte abraço a todos.